Eu vou, então, começar. Esse texto, ele está publicado já no caderno do Festival de Circo do SESC de 2017. Ele foi feito para um debate específico, do qual participaram este que vos fala, Ézio Magalhães, Andréa Macera e o Tchacovati. O debate era em torno, genérico, assim, do lugar dos palhaços e das palhaças na atualidade. E eu escrevi esse texto, ele tem um linguajar nada acadêmico, muito pelo contrário, e passo a lê-lo. Uns fazem palhaçadas, outros palhaçarias. Julgava que palhaço fizesse palhaçada. Foi o que sempre ouvi e assisti. Mas, de uns tempos para cá, alguns passaram a dizer que faziam palhaçaria. O que teria mudado? Deve haver alguma razão para tal. Coloquei-me a campo para investigar o ocorrido. A primeira pista me levou ao termo clown, anglo-saxão de origem, mas também adotado pelos franceses, ferrenhos defensores do idioma pátrio. Teria ocorrido um descuido por parte dos franceses? Não. Historicamente, os clowns ingleses dominaram os picadeiros e palcos parisienses do século XIX, consolidando um modo de comicidade. Com isso, o termo perdurou. Os franceses, por seu turno, dizem que a arte dos clowns chama-se clownerie. Está aí. Palhaçaria vem a ser a transposição do francês para o português. Efeitos inconscientes da colonização cultural? E por que não clowneria? A não ficar bem escancarar a transposição idiomática à revelia do que predomina no português. Por aqui, em ambiente de Latinoamérica, palhaço ou palhaço são termos ainda pertinentes e de apelo popular, muito embora alguns rejeitem tal denominação e fazem questão de serem chamados por clowns. O mesmo não ocorre com a palavra palhaçada, que, no adjetivo, traz carga semântica pejorativa. E por que não substantivar? Se isso ocorresse, a arte do palhaço seria chamada de palhaçada, pura e simplesmente. Ocorre que o problema ultrapassa a adaptação terminológica. Desconfiei, então. Mudanças também ocorrem na tipologia da personagem. Há quem defenda não se tratar de personagem, mas isso é assunto para um outro momento. No repertório adequado, portanto, mudanças também ocorrem na personagem, no repertório adotado e na postura profissional diante daquilo que se faz. No tocante aos tipos cômicos, assim me parece, houve um retorno à polarização Augusto-Branco, algo que o fazer-se-sense, desde os primeiros anos do século passado, avançou ao incorporar o contra-Augusto e, por decorrência, o Tone em campos latinos, síntese que mantém e supera a dicotomia Branco e Augusto. Nos picadeiros latino-americanos, o contra-Augusto predomina. Os fazedores de palhaçarias tendem a buscar um novo repertório. Para bom entendedor, significa dizer que eles rejeitam o repertório herdado da tradição, que, deve-se enfatizar, está em constante modificação, dado o predomínio da improvisação no trabalho dos palhaços e seu intuito de conquistar e agradar ao público. Contrapondo-se a isso,
Os clowns optaram por criar enredos e espetáculos com rigorosa marcação de cenas e movimentos, ao sabor das diretrizes do espetáculo teatral, enclausurado entre quatro paredes. Assim, o tom comunicativo do cômico de picadeiro, ancorado na triangulação, cede lugar à expressividade da cena teatral. O público, então, é induzido à quietude contemplativa. Resultado imediato dessa postura é o caráter autoral que rebate nos direitos de criação, que passa a ter um proprietário intelectual e particular, enquanto o repertório herdado é coletivo e público. A economia do mercado criativo caminha a passos largos também entre os fazedores de palhaçarias. Coloco os termos em polaridades para enfatizar modelos distintos e, por vezes, antagônicos de se exercer a arte do palhaço. Exemplos nuançados que navegam por essas duas águas são muitos, mas não se trata aqui de olhar exemplos concretos, mas sim tendências que se manifestam na atualidade. Isto é, se eu não estiver equivocado, os fazendores e defensores da palhaçaria aproximam-se do caráter estético naquilo que o termo carrega de mais elitista. Os que fazem palhaçada apoiam-se no fazer profissional atrelado a uma atividade comercial, cujo critério não é a beleza e o belo, mas sim o eficiente, comunicativo, enfim, o que agrada ao público. O vasto público popular do picadeiro, das ruas e das praças da América Latina sabe muito bem o que é a palhaçada. Quanto à palhaçaria, a se insistir no termo e em tudo o que ele implica, há muito trabalho para a sua consolidação. E o principal, ter consciência de que a palhaçaria se direciona a um público educado na recepção do espetáculo. A palhaçada não requer tal iniciação. Esse o texto, tem muitos assuntos polêmicos implícitos ao texto, muitos temas, e eu estou aqui, portanto, aberto à conversa, a comentários, a questões, etc. Mas eu queria esse texto ele mexeu muito comigo há alguns anos atrás, Mário. Eu estive com você numa mesa da Abrace, apresentando um trabalho meu, e logo depois você me chamou para conversar. Talvez sem a imagem não dê para você lembrar de mim, mas logo depois você me chamou para conversar, porque eu, naquele momento, eu tinha acabado, inclusive, estava no processo da escrita do mestrado e utilizava muito, né, utilizava do termo realmente palhaçaria. E passei a me questionar, né, depois da leitura do texto, eu passei a me questionar qual o espaço aonde eu me colocava, né, onde eu achava que aquele meu fazer estava colocado, aonde era o espaço que o fazer que eu tentava desenvolver com os alunos, né, em muitos momentos ainda no ensino médio, estava colocado e tal. E depois de ser instigado por esse texto, né, você me convidar para ser instigado por esse texto, dizer que na época, inclusive, você disse que o texto estava bem fresquinho, que tinha acabado de sair e tal, e eu passei, né, desse período para cá, eu passei a não utilizar mais o termo palhaçaria de forma alguma, quando eu me refiro ao meu fazer, né? Mas por quê? Por uma negação, como você coloca, não, mas muito por uma coisa de uma marcação de território, realmente, de uma marcação de espaço, né? Estou eu aqui no sertão do Rio Grande do Norte, né? Aonde inicia-se
grande parte das minhas referências a partir desses círculos itinerantes, né, dos palhaços de circo itinerantes, e muito do que está desse texto, né, dos palhaços que nascem sem essa necessidade da iniciação, mas às vezes sim pelo puro fazer, né, pelo se colocar, pela cópia, né, e que depois dessa cópia ela passa, né, a criar, né, também suas novas formas, né? Então eu queria só, assim, como abriu, eu queria colocar isso, né, que essa utilização desse termo, para mim, é uma marcação de território, é também uma forma de resistência, né, até aos termos que realmente são utilizados por aqueles a quem eu me alimentei, né, a quem eu me referencio. Né? Eu nunca vi das figuras que eu vejo, que eu tenho como referência dizer que fazia palhaçaria. Né? O termo palhaçaria apareceu para mim depois da academia, e de repente eu me pego utilizando ele, e depois desse texto eu parei para pensar, e não dizendo que, né, que é o correto e tal, mas eu parei para pensar e não me encontrei mais dentro desse termo, e de lá para cá, inclusive, depois de tudo que foi escrito, eu passei a transpor esse termo, não usar ele e usar realmente o palhaçada. Né? Então, eu queria só colocar assim uma reflexão que esse texto já tinha me trazido, certo, Mário? Mas é muito bom ler ele novamente aqui. Ok, Manuel, obrigado pelas considerações. Deixa eu fazer dar uma outra explicaçãozinha contextual. Esse texto foi feito para um debate em torno do Festival de Circo do SESC. O SESC, em São Paulo, no estado de São Paulo, ele tem uma atuação na cultura bastante acentuada. Porém, é uma atuação da cultura fortemente direcionada a uma camada explícita de público. Eu vou dar um exemplo. No SESC de Pinheiros, em São Paulo, que é uma unidade muito grande, certa ocasião foi feito um evento com palhaços tal, e veio um palhaço de Santa Catarina, né? E a reação foi assim visível. Por que visível? Porque o assessorista, o pessoal que trabalhava na limpeza, a vigilância, praticamente todos eles abandonaram o seu posto de trabalho e foram lá ver o palhaço. Enquanto isso, as mães de classe média e o SESC trabalha com a cultura, com o valor de cultura para esse perfil social, não é? Ficavam do outro lado torcendo o nariz. Então, esse texto foi feito para uma discussão no interior do próprio SESC, porque eles tinham passado recentemente por uma experiência desse nível, que eu acabei, assim, rapidamente de relatar, né? Ou seja, eu percebi ali porque também tem o seguinte, esse palhaço que foi, ele era, de certa forma, uma exceção nos palhaços que são convidados para irem se apresentar no SESC. Ou seja, um determinado aspas, tá? Muitas aspas aí, um determinado modelo de atuação de palhaços já estava, de certa forma, já impregnado nesses valores culturais de recepção por parte do público do SESC do que era ser e fazer palhaçada. Que não é isto o que esse palhaço lá de Santa Catarina veio trazer, né? Então, houve um choque. Desculpa aí, patrão. Houve esse choque tá de boa. e o texto foi... Mais uma brama? E o texto foi pensado para esse contexto. Então, diante desse contexto, o texto, eu reconheço que ele trabalha com
dicotomias bastante fortes, tá? Para dizer talvez o mínimo. Mas eu noto também que são tendências gerais que estão a ocorrer, em que nós estamos diante de um processo na palhaçaria de rejeição do modo de fazer, rejeição da reação do público popular em relação a esse tipo de ação. Mas são modelos distintos. Por quê? O palhaço de picadeiro, o palhaço de rua, o palhaço de praça pública, ele tem de necessariamente trabalhar com o fator comunicativo com o público. Ele não pode se dar o direito de fazer uma peça fechada entre quatro paredes e que o público tenha uma participação apenas como espectador. Esse palhaço de picadeiro, de palco e de rua, de praça e de rua, ele trabalha necessariamente sendo o público um terceiro, um quarto, um quinto elemento de cena, né, com o qual ele dialoga. É um pouco diferente da postura de montar um espetáculo com palhaço fechado, com iluminação pré-concebida, com marcação de cena muito detalhada e específica, e este espetáculo se fechar até pelo critério de iluminação, da iluminação, se fechar com o relacionamento do público. Isso é um aspecto, ou seja, do modo da poética da coisa, né? Em rua, com o sol brilhando, sem possibilidade de fazer foco aqui e acolá, necessariamente a arte e a atuação de um palhaço, de uma palhaça, tem de ser diferente, pois, do contrário, não vai funcionar. Da mesma maneira que eu reconheço que quando palhaço ou palhaça prepara um espetáculo para um palco italiano, fechado no ambiente cultural, em que o público está educado, né, acostumado, educado a receber o espetáculo, também vai soar diferente se o palhaço não agir dentro daqueles critérios. Mesmo assim, ele ainda tem, o palhaço comunicativo, ele tem a possibilidade de ruptura com esse palco, de ruptura com essa iluminação, de jogar luz plena, luz geral nessa plateia e dialogar com essa plateia. Estou falando daqueles espetáculos que não fazem essa opção poética. Para mim, esse texto também me impactou e ele veio no momento de ajuda, né? Eu tenho um apreço a usar a palhaçada agora, mas antigamente eu usava palhaçaria, porque todo mundo usava. Então, todo mundo que eu digo é as pessoas das quais eu tenho uma rede de comunicação, né? Aí quando você veio com esse texto, eu falei, caramba, para mim faz sentido. Para mim faz sentido, e como o meu campo de disputa do território é a legitimação num campo de horizontalidade entre as várias poéticas, e eu sou mais próximo dos palhaços de picadeiro, dos palhaços de uma linhagem que se auto-intitulam palhaços, né? Então, me ajudou bastante. Então, e outra coisa, por exemplo, eu vou escrever ali no Zap Zap, aí eu vou escrever, eu concordo com você. Aí eu escrevo ok. Aí eu fico assim, por que eu não escrevo certo? Ou combinado, né? Aí essa disputa, assim, eu assisto o Ariano Suassuna, eu ouço ele,
E eu falo, cara, a gente está entregando muito a nossa linguagem, né? Sem discutir os termos, sem discutir as palavras, sem discutir a origem e sem discutir também a disputa, porque a gente não percebe, né? E aí hoje nós temos, como é que fala? Uber, né? A gente tem agora um negócio que entrega cachorro-quente, pizza, qualquer coisa. Você pede, aí vem os meninos com a moto, vem os meninos com a bicicleta pedalando, aí tem uma caixa atrás assim que não passa entre os carros, aí tem lá a palavra loja, Rappi, e eu não sei quem são, sabe? Não é mais o seu Antônio da padaria que entrega o pão, não é mais o açougueiro, não é mais o bucheiro que ficava vendendo ali na barraquinha os miúdos de boi, e a gente vai perdendo essas referências e o nosso capital de engravidar, né? Desculpa a palavra, mas no sentido de o engravidamento das palavras passa a ser não mais feita por mim ou pelas pessoas que eu conheço. São feitas, elas vêm de cima para baixo e a gente aceita sem discutir, né? Então foi bom, assim, muitas vezes eu ainda escrevo palhaçaria, depois eu apago e boto palhaçada. E às vezes eu esqueço e passo a palhaçaria mesmo, porque sonoramente a palavra palhaçaria me soou durante um tempo até mais saborosa do que a palhaçada. Mas agora com a proximidade dos brincantes, da convivência com o brincante, fica tão legal falar palhaçada, sabe? É palhaçada. Mesmo que ela também tenha sido utilizada no sentido pejorativo, assim como a palavra palhaço, né? O cara atravessa o trânsito, faz uma besteira, um xinga, ei, palhaço, né? E às vezes, na maior parte, eu levanto a minha voz. Pode ser na rua, pode ser na escola, pode ser no congresso, pode ser na Câmara, pode ser onde for. Pode ser num formador de opinião, sempre que ele usa o termo palhaço, picadeiro, palhaçada como algo que foi mal feito por outras pessoas que não pelos circenses e pelos palhaços, eu reclamo. Eu acho que a gente tem que se posicionar realmente. Então, eu utilizo a palavra palhaçada e ela me ajuda a ser mais quem eu sou do que falar palhaçaria. Não que eu não goste, eu gosto da palavra palhaçaria. Parece que ela tem uma ginga, né? Eu acho que o francês é um povo legal, né? As pessoas são legais, né? Palhaçaria é quase uma dança. Mas politicamente eu estou usando, então, palhaçada depois que eu li o seu texto. O Richard, do ponto de vista gramatical, não tem nenhum problema, porque a gente fala sapataria, padaria e tantas outras ria, né? Mas deu para perceber, não é por esse ponto de vista que eu estou colocando essas provocações, porque do rigoroso português ou de Portugal, de cá ou de Angola, o termo estaria correto. Eu estou tomando por conta de um apressamento em adotar uma terminologia, ao mesmo tempo em que esta pressa em adotar essa terminologia significa o esquecimento do que nós temos já dado aí. Evidentemente que o termo palhaçaria, ele não sofre com o pejorativo da adjetivação, aí isso é uma palhaçada, que é recorrente no Congresso Nacional, é recorrente em várias situações nos meios de comunicação, isto é frequente, né, e direto, ou isto fulano é um palhaço, no sentido o pior possível. Mas acho que cabe a nós, profissionais da coisa, forçar a subjetivação. Conta uma história do Piolim. O Piolim era um péssimo motorista, era um barbeiro. E um belo dia ele fez uma tremenda de uma barbeiragem lá, e o cara que passou com o carro
dele, sai da frente, ô palhaço. Ele ficou entusiasmado. Ô, como é que você sabe? Eu sou palhaço mesmo. Tirou a carteirinha dele não era do SATED, da associação lá, como é que chamava? Associação Brasileira de Empresários de Diversão, tal. Mostrou a carteirinha, como é que você... Abracirco? Não, é antes da Abracirco, Emília. É antes da Abracirco, é anterior. Eu sei. A Ambed, uma coisa assim. Isso. Aí ele tirou a carteirinha e gritou, como é que você sabe? Eu sou palhaço mesmo, muito obrigado por reconhecer. E aí foi uma festa. Então, acho que cabe a gente da profissão colocar essa voz mesmo, para substantivar os termos e não deixar cair no esgoto da adjetivação pejorativa. Palhaçaria, na verdade, é novo, né? É um termo recente. E esse texto eu achei tão genial. Eu estava lendo aqui porque eu tinha perdido o início. E me lembra quando eu comecei, falava o clown, né? E a gente não falava palhaço. Eu acho que fica um pouco parecido. Eu comecei a me denominar palhaça 10 anos depois, porque eu me sentia envergonhada de vir do teatro e, como se diz, me considerar palhaça, entendeu? Não envergonhada, assim, não... Ai, meu Deus, eu não estou sabendo me expressar. Eu me sentia... Era ousadia minha me considerar palhaça não tendo ascendência circense e não vindo do circo. Então, eu demorei 10 anos, e aí quando o Carequinha lá me deu lá a função palhaça lá no sindicato, aí eu falei assim, não, então, eu acho que agora eu fui batizada, então agora eu posso. Mas eu acho que eu me lembro muito disso, assim, né, do clown, titular clown, da técnica de clown. A gente vinha do teatro e tinha essa... E o palhaçaria não deixa também, nesse teu texto, de diferenciar, de alguma maneira, né, a palhaçada, né, o palhaço, tudo que representa. Sensacional. Vou passar a falar palhaçada bobagem, mesmo. né? Sou palhaça, e faço palhaçada. Essa dicotomia com o termo clown ou palhaço, ela foi muito forte por conta dos escritos do Lecoq, né? O Lecoq, lá no livro dele, tem uma frase que não é errônea a frase, não, a frase é acertada, mas a leitura que se faz da frase me parece um pouco complicada. Que ele afirma que o palhaço é do circo e o clown é do teatro. Do ponto de vista histórico, ele tem razão. O palhaço do circo veio do clown que nunca atuou no picadeiro, que veio do teatro. Tá? Só que a adoção disto aqui no Brasil passou a ser, eu sou do teatro, eu faço clown. Por decorrência, eu faço arte. Por decorrência, eu estou no padrão da beleza, do estético. Por decorrência, essa obra é minha, eu tenho direitos exclusivos autorais sobre ela. Todos os assim, clichês que não batem com a dinâmica da cultura popular, que não tem direito autoral, não tem o estético como modelo, não reivindica ser chamada e reconhecida como arte, né? E não tem e quer se apresentar tanto no circo, quanto na praça, quanto na rua, quanto no teatro. Olha, quanto falar para o Tubinho que ele não é palhaço, que ele é palhaço de teatro, é um pequeno absurdo, né? Mas, enfim, nós vivemos nesse contexto por um bom tempo, se é que não vivemos ainda, tá? Eu não sei, sim, com precisão. É bom ouvir você, uma fazedora da coisa, assim como o Richard, fazedor da coisa, que estão pensando, reelaborando isso, né? Agora, o Richard tem uma razão, a gente é
engole tanto termo que vem de fora e naturaliza isso com uma rapidez impressionante. Né? Impressionante. A gente não se trata de ser tradicionalista e nem conservador, não. Se trata de ter um mínimo de olhar de maturidade para com a sua língua. Ou seja, o significado sonoro, o signo sonoro, ele se repete tanto que passa a ser associado a um significado também imagético, que não é real no sentido do seu referente. Né? O delay, qual é o referente do delay? Esse atraso. Tá, nós temos a palavra atraso, mas a gente adota o delay. É chique. Mas eu fico contente de saber que esse texto provocou em vocês esses tipos de reações, né? Tanto Emanuel, Richard, Ana. O Luiz parece que levantou a mão ali. Não, esse assunto, Mário, esse do palhaçaria, palhaçada, né, me pega de um jeito, assim, porque eu concordo muito com a questão da posição política mesmo, né, da gente adotar o termo enquanto quase que uma bandeira política mesmo. E eu me identifico bastante com a coisa de chamar a nossa prática de palhaçada, né? E me sinto muito confortável com isso e tal. Só que, por outro lado, assim, eu estou nessa, vamos dizer assim, via de mão dupla, né? Ou nessa bifurcação, porque em determinados momentos se encontra, porque eu estou tanto na academia como eu estou enfim, na prática, né? No dia a dia, no palhaço, na rua. E é interessante que parece que cada termo, um pouco do que você falou mesmo, assim, desse espaço de mais elitizado que a academia tem, né? Que a academia traz, infelizmente ainda. E me parece que ela acaba sendo mais confortável, vamos dizer assim, se eu estou falando para outros acadêmicos, falar de palhaçaria, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico naquela, poxa, mas então não seria mais interessante justamente usar a palhaçada no sentido do político que eu trago? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando também que, mas palhaçaria também está falando sobre a mesma coisa, não está falando sobre uma coisa diferente, por mais que tenha esse potencial político, né? E me parece que, no sentido de pensar a tradução do que você quer falar, a palhaçaria acaba aqui entrando bem nesse sentido, porque você não está deixando de falar de outra coisa. Inclusive, no conteúdo que você traz, você pode abordar essa questão, que já é uma a mais, né? Você pode trazer para o debate justamente a divisão desses termos e como eles são empregados. Enfim, eu queria compartilhar isso e ver, talvez, Mário, um pouco do que você pensa também talvez com mais foco nisso, assim, do que você vê dentro da academia nesse sentido, e para os demais também, quem quiser comentar, né, se é mais interessante a palhaçaria por essa questão da tradução para esse meio acadêmico, ou se mesmo a palhaçada nesse sentido político. Porque, mais uma vez, reforçando, na minha prática não deixa de ser, né? Mas na hora de falar, dependendo do contexto do espaço, aí talvez o termo já tenha aí uma oscilação para que seja melhor captada. É isso, desculpa de novo, gente. Ô Luiz, eu costumo... Oi, pois não. Quem falou? Eu posso acrescentar uma coisa que está no mesmo universo? Ou você quer falar? Não, pode falar. Pode falar, Emanuel. Fala aí. Que o Luiz coloca a questão do universo acadêmico, né, Luiz? Há também algumas, né, em alguns momentos dentro da academia, né, a coisa da relação realmente de dar essas separações uma certa qualidade, né? Um padrão de qualidade, assim. Eu cheguei a viver uma situação que, na busca de orientador, um determinado professor a quem eu procurei disse que orientava, disse que orientava, próximo, né? Discussão próxima, disse que orientava clown, mas não orientava palhaço. Entende? Então, maravilha, uma prática de clown, então, sabe, não tinha como pegar meu trabalho, né? E para mim, assim, naquele momento, isso soou muito realmente com uma questão meio de divisões, realmente, assim, né? E depois, com o passar do tempo, eu dei graças a Deus que ele não pegou meu trabalho, mas, assim, né?
Nada contra, mas eu acho que eu teria enveredado, se eu tivesse ido junto com ele, talvez eu tivesse enveredado num outro caminho que eu talvez né, não fosse onde eu queria entrar. Mas eu queria compartilhar essa história porque tem esse outro viés também, realmente, às vezes, quando eu entro no político de dizer palhaço mesmo, de marcar essa coisa do palhaço, também às vezes é indo contra a esse patamar que, para mim, é gerado em grande parte dos momentos pela universidade, né, pelo espaço acadêmico. Então é isso, Mário. Obrigado. Sem dúvida, o espaço acadêmico ele é tão contraditório quanto a sociedade de um modo geral. Com um diferencial, é que lá, muitas vezes, não se reconhece a contradição e termina-se por esse lugar, por esse templo do saber, a impor certos rituais e certos termos e certas liturgias acadêmicas como sendo a liturgia, o ritual. Né? Isso é muito complicado. A academia adora criar conceitos novos que alguns deles não duram nem 10 minutos, duram o tempo da defesa ali e acabou. Depois se esvai. E na academia nós temos isso. Aliás, Richard, você tinha levantado a mão que você precisa sair, você quer falar? É que eu queria trazer uma coisa que confunde um pouco, mas que ao mesmo tempo chama a atenção para a gente se manter curioso e não se fechar a nenhum conceito. Eu sou da geração das pessoas que começaram a pesquisar circo fora das famílias circenses. Né? 80, 80 e pouco, a gente começou a pensar nisso. Então a galera falava que era clown porque era de teatro. Eu não falava isso, falava que eu era palhaço. Mas o meu mestre, Treme Treme, nas últimas conversas que eu tive com ele falava que existia, por exemplo, falava assim, Treme, a sua esposa, a Corrupita, ela é palhaça? Ele, não, ela é clownete. Eu falei, mas clownete, então, clownete vem de clown. Aí ele estabelecia uma triangulação que era assim, existe o palhaço, que é aquele que chuta o balde, existe o mestre de pista, existe o clown. Né? Ele trabalhava um pouco com essa triangulação. Na maior parte das duplas, dos trios que ele fazia, ele trabalhou, por exemplo, com o Gugu Limecha. Né? Aí o Gugu Limecha era o clown e ele era o palhaço. E ainda tinha o mestre de pista. Então, só para a gente também despregar um pouco de que os termos eles são utilizados de acordo com cada contexto. Mas, mesmo assim, o clown que ele falava não era o clown lecoquiano, não era o clown que vem da escola do Lecoq, Não era. nem do Philippe Boulier. Isso. Né? O Gugu Limecha é irmão do Luizinho Limecha, que foi o fundador da Escola Nacional de Circo. Da escola. Né? E que escreveu para televisão, e que escreveu revista, que foi ator, que foi diretor, foi dramaturgo, foi palhaço, foi clown. Né? Então é só para confundir um pouco que os termos eles são utilizados de acordo com a moda e de acordo com a apropriação daquela palavra. Né? Aquela palavra. Mas o Richard, neste caso, nesse exemplo que você nos dá aí, que é o prevalecente no universo circense, o clown ele é chamado de clown por conta da função que ele exerce dentro do jogo cênico, que é traduzido por escada. Ele é o escada. Às vezes o escada também é o mestre de pista, né? E aí veio da derivação lá do século XIX do Branco e do Augusto, em que o branco chama-se clown branco, continua sendo clown, mas é diferente. Você mesmo apontou ao final da sua fala, é diferente o sentido semântico do clown no picadeiro do clown no teatro e dos defensores da palavra e do termo clown pelo teatro. Né? É desta diferença e dessa oposição que do clown do teatro para o palhaço do circo é que obviamente, que meu texto fala. Né?
E retornando ao assunto da academia que Luiz e Emanuel provocaram, a academia ela adora criar conceitos. Aliás, é uma das funções dela, gerar conhecimento, produzir conhecimento. E a geração de conhecimento no âmbito das ciências humanas prevê também essas procurar nomenclaturas genéricas. Só que cai também em muitos modismos teóricos momentâneos, né? E no campo da pesquisa das artes, nesse setor, né, o modismo era dado pelo modelo Lecoq, pelo livro do Lecoq, que foi, aqui no Brasil, difundido pelo Bournier e pelo pessoal do Lume. Né? Fizeram um ótimo trabalho, não resta dúvida. Mas a recepção é que, mais uma vez, alimentou essa polaridade que cá entre nós não devia existir. É uma polaridade. Pois não, Hermínia? Não, é que, de alguma forma, a gente trabalha junto e paralelo de várias formas de trabalhar, de trabalhar a questão dos conceitos. Eu acho que as distintas, inúmeras e milhares formas de se representar essa comicidade da palhaçada, do clown, das várias formas, é tão diverso, é tão contemporâneo aos momentos que estão vivendo, né? Que a gente consegue apreender algumas coisas. Mas a questão do conceito, que daí você trabalha nesse texto, e eu também trabalho nas minhas coisas, assim, não é você ficar disputando o piolinho do conceito, é porque, para mim, alguns conceitos que eu chamo de representações, conceitos que se pretendem universais, eles produzem desigualdade. Eles produzem disputas e competições. Eles produzem exclusão. Né? Porque você vê, várias vezes, você vê vários palhaços circenses de circo itinerante, porque palhaços circenses têm diversas formas também. Aqueles que se autodenominam que são circenses, outros que se autodenominam que são só palhaços, sabe? Isso também tem várias formas. A questão é que, e não é só academia, tá, tudo bem que pode ter vindo lá com Lecoq, mas não é só academia, gente que não frequentava academia ainda, mas que tem um processo formativo fora da itinerância, né? Vai produzindo com essa nova geração pós-80, né? Muitos deles já voltaram atrás em relação a isso, mas eu falava na época assim, eu lembro de estar assistindo uma aula de um curso, eu não vou dizer quem nem quando, mas era assim, eu vou dar um curso de clown, porque o clown é do teatro e da universidade. Eu não vou dar curso de palhaço, porque palhaço é do circo de lona. Falou circo tradicional. Aí, eu espantei, eu estava logo no começo da pesquisa do Benjamin, aí eu falei assim, mas não, imagina, clown era super usado. Então, assim, as distintas formas de se nomear esse personagem, essa comicidade, nesses 300 anos, 400 anos de história, quase 300 anos de história circense, tem várias formas de se denominar, porque eu não sei como que a África fala disso, entendeu? É clown, é o quê? Eu tô só especulando, mas assim, há muita diferença. O problema é que quando nessa questão que o Mário coloca, palhaçaria e palhaçada, o que está não é uma simples diferença de... o que quem está falando o quê, de que lugar, e está pretendendo o quê. Dependendo de como o conceito tradição, eu tenho problema com o conceito de tradição,
porque o conceito de tradição do circense a cada momento mudou, a cada momento é uma coisa, do circense itinerante. Mas esse conceito virou um conceito de antigo, passado, ultrapassado, né? E o circo novo e o novo circo, ou o circo contemporâneo, é o que é da criatividade. Não, era isso que eu queria colocar, que os conceitos, eles são, na academia, eles são como imbuídos da produção do conhecimento, eles são a verdade. Sim. A verdade, né? E essa verdade muda tantas vezes na academia, na ciência, mas ninguém diz das mudanças, porque sempre se está produzindo a verdade, né? Então, e qualquer outro conceito não é produção de conhecimento, em princípio. Mas não vou falar mais, porque senão eu vou entrar na minha aula. Só estava querendo colocar a questão do conceito enquanto desigualdade. É uma produção de desigualdade, é uma produção de exclusão, inclusive, que eu não terminei a ideia, vários circenses itinerantes, desde os momentos em que se ampliou a questão dos editais, seja governamentais, seja pelo sistema S e coisa e tal, eles sentiram na pele o quanto eles eram excluídos. Porque eles falaram que queriam uma produção no campo da palhaçada, no campo do palhaço, na comicidade, clean e não suja. E já teve essa expressão, é uma coisa horrível, mas já teve essa expressão, né? E no campo E a disputa era feita internamente, inclusive com os artistas que estavam produzindo essa exclusão. Né? É uma coisa muito interessante. Então, os editais, uma vez nós tivemos uma reunião com o pessoal do SESC de Recife, assim, com uma produtora, o que vocês acham que os produtores devem fazer? Eu falei, vocês devem elaborar projetos, e não edital de ganhar dinheiro, mas projeto assim, o que nós podemos fazer como produtores, um trabalho conjunto com essas produções. Mas isso era, né? É fácil pegar os grupos. E eu não tenho nada contra os grupos, eu não tenho nada contra a escola, eu não tenho nada contra a academia, eu tenho problema com produção de desigualdade e de exclusão. E no limite, Mário, isso chega... não vamos usar os tradicionais porque eles são perigosos. Não vamos usar as entradas, não vamos usar as peças, porque eles são perigosos. E aí acaba assim, tem que ter um modelo único para qualquer tipo de cultura, de qualquer rua desse país. A gente da academia sempre esquece que os conceitos são históricos e temporais, né? E eles, uma vez elaborado um determinado conceito, determinada ideia, a tendência é a vontade é que ela se manifeste atemporalmente. E aí está um grandíssimo problema, porque essa atemporalidade esquece as pessoas reais que fazem esse tempo, as contradições reais que permeiam esse tempo, contradições de pensamento, contradições sociais, contradições econômicas e todas as possíveis, né? E a gente tem que trabalhar atento a isso. Esse depoimento de Manuel acerca desse orientador, isso não é nenhuma novidade, não. Né? A Hermínia trabalhou um pouco com a gente lá no programa da Unesp. Eu lá nunca ouvi algo do gênero entre os meus colegas, ou talvez não tenham dito na minha frente. Da mesma maneira, muitas pessoas perguntam: nossa, como é que você conseguiu? Como é que você consegue pesquisar circo na universidade? É uma longa história, tal, mas é possível, né? Você foi fazer, a menina fez
ou mestrado e doutorado numa universidade. O assunto circo começa a ser despertar na universidade nos anos 80. Os anos 80, nas ciências sociais, na antropologia mais especificamente. Né? Os primeiros estudos estão lá. Né? Nós trabalhamos dentro da academia numa vertente a olhar para além da cena hegemônica, do teatro hegemônico. E foi um momento, ainda nos anos 80, em que vários pesquisadores romperam com o padrão de teatro é isso, cena teatral, o bom teatro é aquilo, tal, tem que ser feito no molde do simbolismo, do realismo, do psicológico, etc., e tal, e foi em busca de outros caminhos. Posso citar aqui mais de uma dezena de pessoas que caminharam por aí. Então, de certa forma, o caminho está aberto. A universidade hoje é sensível, a academia, essa coisa, a academia está sensível à recepção desses temas. Né? Mas ainda há lugares em que se rebate nessa ideia da elite versus o popular. Eu costumo dizer o seguinte, a cultura popular entra na academia pela porta do fundo, ou seja, pelo pessoal que vai fazer a limpeza, pelos guardas, pelos funcionários que são os desconhecidos da academia, não entra pela porta da frente, com os doutores e etc., entrando de pastinha debaixo do braço e aquele ar de soberania que extrapola que ultrapassa qualquer nível suportável de arrogância, né? Mas, enfim, não vamos aqui discutir academia, porque acho que também não é. Acho que a gente vem caminhando por vários processos que se cruzaram, Mário, eu, vários pesquisadores, né? De falar sobre a produção circense de um modo geral, mas da questão, no caso do Mário, da Alice, do palhaço em particular, né? E de uma certa forma, da Verônica também, né? E aí o que a gente, fazendo um certo retorno das coisas que eu coloquei em sala de aula, nas nossas aulas anteriores, eu trabalho muito nessa questão dessas produções de conceitos universais, de conceitos que se pretende representações universais e que chapam produções históricas. E quando eu estou falando produções históricas, eu não estou falando de 1800, eu estou falando de a produção histórica antes e depois da pandemia, por exemplo, né? Então, eu estou falando de produção histórica, não como a ideia do conceito de antigamente, que a gente nunca sabe quando é o antigamente, né? Então, eu estou falando de uma produção histórica em que vai se chapando modos de representação do que aconteceu num certo passado, que se toma um certo passado como um passado morto. E não que, na hora que você vai para este passado, ele tem milhões de formas de encontros, os conceitos vão se cruzando, vão se encontrando e vão mudando na rua seguinte, no ano seguinte, e esses sentidos são diversos, mas na hora de se olhar essas produções, há uma necessidade de colocá-las de uma forma compartimentalizada. Então, o circo tradicional é o circo novo, é o circo contemporâneo, o palhaço é. O palhaço, e todos esses conceitos, na realidade, é formado por multidões de coisas, multidões de feitos, multidões de saberes, né? E, além do que, pensar que, por exemplo, o artista circense, o palhaço em particular, seja na itinerância, seja na rua, seja no teatro, eles são aprendizes permanentes, porque eles sempre estão em contato com uma produção que tem que os alimentar.
as linguagens artísticas, de uma forma geral, elas sempre têm que ser contemporâneas, e elas sempre são alimentadas pelo encontro. É no encontro com o cachorro na rua, na praça, que está entrando para seu número de palhaço, e você vai ter que saber como lidar com isso, é com o bêbado, é com o louco, que uma vez a gente estava no Largo do Machado, e eles entraram e os artistas tiveram que lidar com isso, é com o outro, com o público numa determinada cidade, é com o outro no teatro. E a cada lugar desses encontros, o artista tem uma caixa de ferramenta que vai utilizar para aquele momento. O Mário disse isso de uma certa forma, que assim, quem trabalha na rua sabe que tem que utilizar determinadas caixas, ferramentas para estar na rua. Quem está no teatro tem que usar outras. Quem está no circo itinerante, na lona, tem que usar outras. E assim infinitamente. Então, essa parte da coisa que eu estou só retomando, porque a gente trabalhou bastante isso. Eu trabalhei, depois eu vi os cursos do Mário, de uma certa forma ele trabalhou também, da multiplicidade que foi a produção do que se chamou circo. Então, os artistas que se formaram, que participaram do que vai ser depois chamado de espetáculos circenses, era de uma multidão de artistas, de uma diversidade muito grande. Então, como ainda não existia quase o especialista, então eles eram aqueles corpos que faziam de tudo, né? Eram corpos que dançavam, que cantavam, e o Mário, naquele texto do Vagabundo, ele vai falando também sobre isso. Então, eram corpos que dançavam, que cantavam, que representavam, né? Eram corpos que eu chamo de corpos multidões, como todos nós somos corpos multidões, né? Artista ou não artista, pessoas, né? Então, eram corpos que não só artisticamente eles eram atravessados, transversalizados por tudo que eles encontravam, mas também eles tinham que dar conta da sua própria estrutura de apresentação, a sua própria rota de trajeto de tudo. Então, que fazia seus figurinos, que montavam suas formas diferentes de atuar, de se apresentar, dependendo do lugar, da vila, do pueblo, da feira, da rua, né? Então, essa diversidade que vai estar presente nos vários momentos das produções artísticas, teatrais, musicais, mas da circense em particular e da comicidade em particular, ela é sempre contemporânea. Ela é sempre contemporânea, porque ela está conversando com o seu público o tempo inteiro. Então, eu vou dar alguns saltos na história e vou mostrar assim, alguns lances do que eu digo quando os conceitos excluem produções. Então, eu e o Dani escrevemos um texto, acho que o Mário também, da produção da Julieta Infantino, né, do SESC, que não foi publicado ainda, né? A gente trabalha com um debate com algumas e alguns autoras europeias, em particular francesa, né? Mais francesa, mas também tem inglesa, que discutem assim. Eles dizem assim, bom, só a partir da década... Tem uma autora que diz que só a partir da Revolução de 68, francês, né? De 1968, é que eles, como novos produtores artísticos circenses, vão ser criativos, vão produzir espetáculos criativos. E aí eu falo, mas como assim? O que é criativo? Minha avó e meu avô, nos seus espetáculos, os circenses que estão na lona,
os outros circenses não são criativos. O que é criativo? Que termômetro é esse? Que medida é essa? Né? Mas esses autores e autoras, eles colocam nesse sentido. Só a partir de 68, francês, né? E aí eu pergunto, será que todas as ruas francesas participaram desse movimento criativo? Será que todos os circenses franceses de 68 participaram deste movimento? Mas o problema meu nem é saber dos franceses. O problema meu é como isso vai sendo transportado para nós, vira discussão acadêmica, vira formas de atuação, vira a verdade, né? Que a criatividade só surgiu a partir desse período, ou só a partir da Annie Fratellini, ou de outras escolas de circo. Então, essa discussão, quando eu volto para o passado, mas um passado vivo, cheio de gente disputando memória, cheio de gente fazendo, cheio de gente cruzando, se entrelaçando, se conhecendo nas ruas, nas linguagens artísticas, é que você se questiona assim, bom, mas então, por que será que essa produção acontece hoje? Eu tenho eu vou colocar aqui para vocês só para dar um exemplo de tudo isso que eu estou falando, eu vou dar saltos históricos. Se você pegar esse, que não é fácil de ler, tá? Mas se você pegar essa propaganda do Benjamin de Oliveira, eu vou colocar Benjamin de Oliveira, mas é os Benjamins de Oliveiras circenses desse período. Os coletivos. A maioria dos artistas realizavam coisas muito parecidas. Mas o Benjamin e vários circenses que se estabelecem na cidade, eles adquirem a possibilidade, que a itinerância não permite, a possibilidade de um maior entrosamento entre eles, uma maior permanência, uma capilaridade pelo urbano, um conhecer de tudo, né? E o Benjamin é um cara, assim como o Treme Treme depois, mas é um cara que ele tinha uma perspicácia de estabelecer relação com todo tipo de produção artística que estava ocorrendo, desde das tias Seatas até todos os autores e atores teatrais e vários músicos, vários regentes de banda, vários artistas que muito das histórias oficiais da música, por exemplo, não mencionam que eles também trabalhavam em circo, que eles também faziam parte da produção circense, né? Se vocês pegarem A Viúva Alegre foi uma opereta do final do 19 começo do 20, que fez o maior sucesso. Ela foi produzida e encenada em mais de 100 línguas do período. Ela foi encenada até, acho que na África do Sul, em alguns países ainda de colônia de Portugal. Ela foi encenada, aí depois ela vai ser encenada por vários grupos teatrais ingleses, franceses, já teve alemão, americano, que vieram ao Brasil encenar a Viúva Alegre. As pessoas não entendiam nada, mas o teatro era o espaço de ver e ser visto, né? Era o espaço da fofoca, era o espaço da política, enfim. Mas aí a música era contagiante. É uma música, uma opereta do Franz Lear, e não tinha sido encenado ainda em português. Teve um grupo o português de Portugal que encenou, mas não havia sido encenada ainda por nenhum grupo do Brasil, do português do Brasil.
E a primeira vez que é encenada, segundo fonte, é uma coisa que se descobre e se desmente, né? Olha, não foi lá a primeira vez, foi não sei aonde e tal. Por enquanto, essa é a fonte mais próxima que a gente tem. Ela foi encenada pela primeira vez em português do Brasil pelo Circo Spinelli. E quem fez toda a adaptação dela para picadeiro foi o Benjamin de Oliveira. Só que ele teve ajudas que, se você pegar a história da música, se você pegar a história da cenografia, se você pegar a história do figurino, a história de artistas de adaptações de peças para o teatro, eles estão todos aqui. E eles não estão só aqui, eles já estavam em vários outros grupos, várias outras produções de outros circos, e particularmente do Benjamin, porque o Benjamin vai ficar fixo no Rio de Janeiro até 1940, com certeza, mas não com Spinelli, vai mudar. Então, você tem aqui, olha, a primeira coisa a mencionar, todos e todas as artistas da primeira parte estão aqui. Na segunda parte, representando a Viúva Alegre. Nessa primeira montagem, o Danilo, que é o príncipe que vai tentar conquistar a viúva, né? Vai ser representado pelo Baiano. Eu não sei se todos sabem, o Baiano era um cantor, autor de musicais que segundo a lenda, é o primeiro a gravar o primeiro samba, né? A gravar o primeiro samba pelo telefone, mas ele era considerado um dos autores de contumaz, assim. E além do que ele decorava com muita facilidade várias músicas. Mas o Baiano faz parte de um grupo que vários palhaços fizeram parte, inclusive Benjamin de Oliveira, que são os palhaços cantores, que foram os primeiros a gravar disco no Brasil. O Baiano, antes da Viúva Alegre, ele era palhaço cantor nos circos. Aliás, os circos eram espaços de transgressões. Os circos eram lugares de trabalho, né? Os circos eram lugares que eles tinham certeza de receber. Além dele, você tem o Pacheco, que é um ator teatral, né? E que também trabalha nos circos, e, em particular, com Benjamin de Oliveira. Depois você tem vários outros nomes aí, mas Firmino Fontes, ator teatral. Cardona. Quem faz a viúva é a Lili Cardona, que é a tia do Oscarito, né, da família Teresa e Cardona. Você tem aí, depois descendo um pouco, você tem um cenário do artista Ângelo Lazari. Ângelo Lazari é considerado pela história da cenografia como um dos precursores da cenografia do Brasil. E ele era professor ele fazia um exercício de dar aula de pintura natural, se chamava, da parte de baixo do que tinha sido construído o Circo Olímpico da Guarda Velha. Né? O Circo Olímpico da Guarda Velha tinham salas embaixo, onde vários pintores de telas, que eram as telas que faziam parte da cenografia das montagens dos teatros e do Circo Olímpico, que era um circo de alvenaria que foi construído, o Ângelo Lazari que dava essas aulas. E ele faz parte também de um dos artistas dos telões, de alguns telões, quando tem a inauguração do Teatro Municipal. Além disso, você tem uma coisa aí que eu vou dar um salto aqui, você tem a adaptação da Viúva Alegre, uma opereta para a banda de circo. A gente não sabe o que significou isso. A gente não sabe.
mas você tem uma adaptação para banda de circo de um maestro brasileiro, na época, ele é trompetista, regente, maestro, e ele era o que fazia as adaptações musicais para o Arthur Azevedo, as revistas do Arthur Azevedo. Então, ele faz a adaptação da Viúva Alegre para a banda de circo. Eu não imagino como tenha sido isso, mas o Paulino é um dos importantes autores que... O Arthur Azevedo e vários dos autores de revista do ano, não teatro de revista ainda, tá? Ele era solicitado e ele também se apresentava em vários circos. A adaptação da peça, do texto da Viúva Alegre para o circo foi feito pelo Irineu de Carvalho, que é um adaptador de textos de Arthur Azevedo. Ele já tinha feito também para do Pega na Chaleira, eu esqueci agora. São vários autores e atores teatrais que o Irineu de Carvalho faz adaptações. E aí, uma penúltima informação sobre bailados com projeções eletrônicas. Benjamin tinha ligações com Leal e Labanca, na época, né? Que começam como fotógrafo e foram um dos primeiros a fazer algumas filmagens, inclusive em 1908 e 1909, no Rio de Janeiro, eles filmam a representação da pantomima Os Guaranis, né? Uma paródia dos Guaranis, que não era só do Benjamin, isso já tinha outros circos, mas que o Benjamin está fazendo no Rio de Janeiro. Ele já tinha se apresentado em São Paulo. Houve um filme com câmera fixa dentro do circo, filmando essa apresentação da pantomima. Mas esse filme está desaparecido. Existem registros que ele existiu, que foi feito, mas o filme mesmo, acho que seria muito difícil de descobrir. Então, bailados com projeções eletrônicas. Pela história oficial do teatro, até que se prove o contrário, quem usou a mistura que hoje a gente falaria mistura midiáticas, né? Foi só a partir da década de 40, 50. Projeções eletrônicas é porque era passado num telão, no final do espetáculo, da peça, o baile de comemoração do Danilo com a viúva, tal, com a música do Franz Lehár, era passado junto à cena do baile que era feito no cinema. Então, e a outra coisa é essa parte aqui embaixo. As representações serão de costume sem auxílio do ponto. Já desde 1908, Benjamin já estava encenando sem ponto. E pela história oficial do teatro, parece que até eu só tenho uma informação, eu nem sei se é precisa, mas tem que quem teria começado a exercitar Procópio não teria sido Ziembinski, tá certo? Que não usava o ponto. Veja, era neste espaço aqui que estava sendo feitas essas apresentações. Já era um espaço fixo, né? De peça, cabiam uma média de 2.000 pessoas nesse espaço, né? Eu estou fazendo um outro levantamento sobre Benjamin, encontrei um cronista da época dizendo assim, com tudo que ele faz de sucesso no Brasil, no Rio de Janeiro, com todo o sucesso que ele faz, ele ainda continua sendo negro. Né? Aí a gente pode discutir os corpos negros. Né? A outra coisa que eu queria discutir sobre esse passado morto é as coisas que
estão sendo faladas sobre as mulheres, inclusive nesse debate que a gente faz. Mulher sempre trabalhou. Mulher artista sempre trabalhou. E não era só parte, né? Há uma geração agora que me procura e fala assim, não, vamos falar da mulher de hoje, porque a mulher de antigamente era só acompanhante. Eu falei, de que mulher você está falando? Então, quando eu penso a questão da história, eu estou conversando com hoje. Eu não estou só conversando com o passado, eu estou conversando com hoje. Elas eram atrizes, essas daqui eram minhas tias-avós, né? Elas eram atrizes, acrobatas, saltadoras, trapezistas, faziam sapateado e tocavam instrumentos musicais. Essa daqui é uma equestre, e meninas e meninos aprendiam tudo. Não era só menino. Minha tia, irmã do meu pai, eles tinham 1 ano de diferença, eles faziam todos os números juntos, todos. Inclusive, quando aparece o cesto da morte, não sei se o Mário conhece o cesto da morte, aquele cesto que eles iam levantando, assim, que não tinha Globo da Morte ainda. Hã? Eu conheço, sim. Não tinha Globo da Morte ainda, né? Eles faziam o cesto da morte com bicicleta, e quando começa o Globo da Morte, eles fazem o Globo da Morte também com bicicleta e depois com moto, né? Então, assim, o papel da mulher, porque eu sempre falo assim, não, é claro que tinham dificuldade de trabalho, não era fácil. A questão dos direitos civis da mulher só foi começar a ter luta e disputa política por movimentos delas, né? Nossos, né? Estou falando delas porque foi em 50. A partir de 1950, os direitos civis. Mas não quer dizer que elas não trabalhavam, porque não há momentos de algumas fontes que dizem que a mulher não podia sair para trabalhar. Sim, algumas. Escrava trabalhava, tinha que sair para trabalhar, era trabalhadora. A artista era trabalhadora. Só que essas são minhas tias bisavós, né? E elas mesmas elas eram acrobatas, faziam esse número de acrobacia, uma espécie de dandes, faziam voo, trapézio, não tinha condições de armar voos ainda, porque era um circo de pau fincado, mas tinha um trapézio simples, faziam peças, eram cantoras, eram musicistas. Essa é a barreira feminina do circo do meu pai. Essa não tem ninguém mais vivo aqui, né? Essa é minha tia, irmã do meu pai, né? A mais velha. Essas as mulheres da barreira faziam a mesma coisa que os homens da barreira. Elas entravam para auxiliarem nos números que estavam acontecendo. Saíam da barreira, voltavam para atrás da cortina, se trocaram para apresentar seus números. E as outras mulheres e os outros homens auxiliavam nesses números. Essa daqui é minha avó. E esse daqui é meu avô. E assim como a barreira masculina, né? Eram todos artistas, mas no momento da barreira, eles estavam ali. Depois, o que se tenta de muita escola hoje na hora desses processos formativos. Qual é a tua avó, Hermínia? Qual é a tua avó? Não deu para ver. Ó. E esse aqui é meu avô. Lindo ele, hein? Bonitão. Ele era um gurbeto. Não sei se o Mário sabe dessa palavra. A gente diz que era de origem cigana, eram os gurbetos, né? E ele era considerado negro na Europa, né? Meu avô. E o gurbeto fala uma espécie do dialeto específico dos ciganos ainda. A gente conseguiu levantar... Não, o padre Renato, quando veio estudar eu quero controlar meu horário, peraí. Quando vieram... que ele fez parte da prelazia nômade do Vaticano. Aí ele ficou 10 anos morando com ciganos na Itália. Aí ele veio pesquisar essas origens aqui no Brasil.
E aí ele vai chegando nas nossas famílias pelo Gurbeto, que tem muitas palavras que se parecem com o romanês. Mas aí o Gurbeto também vai mudando a dialética, o formato, vai abrasileirando, ou baianando, ou, não sei, vai fazendo essas diferenças, né? Então, a mulher não existia feminino de palhaço. Mas eu sempre achei que existia, tanto que quando o Richard fala que o Treme-Treme fala se a corrupta é palhaço, era palhaço, ele fala que não. Mas você tem inúmeros, e o Mário deve ter cruzado com isso, muitas duplas cômicas, que essa daqui ainda está maquiada direitinho. Tem a do seu... daqui de Campinas, ele e a irmã faziam um papel, ela da Iababina, totalmente caracterizada como palhaça. Mas havia a questão do circo itinerante não reconhecer esse feminino. Esse feminino só foi produzido e construído, de fato, como conceito, né, a partir das escolas de circo. Até então, não existia esse feminino, mas não quer dizer que elas não trabalhavam. E essas duplas, várias duplas dessas que trabalhavam no circo, eram circenses, mas também iam cantar nas rádios. Tinha um programa de rádios que elas cantavam. E elas não eram santinhas, essas duplas não eram santinhas, eram bem picantes as coisas dela. Então, a Iracema faz isso, né? A Iracema com o pai do Cochicho. Então, e a Iracema fazia isso com o marido dela, né? E depois que ele começa a fazer com... É Fedegoso o palhaço dele? É que eu não estou lembrando o nome dele. Mas... O marido não, Fedegoso é o pai do Cochicho, né? Que quando o marido morreu, ela começa a trabalhar com ele. Aí ela ficou com o Fedegoso, mas antes ela fazia com... Outra forma, por exemplo, você dá um salto, por exemplo, década de 50 e 60, o Richard falou do treme-treme, né? O palco picadeiro circense era transgressor. Tudo cabia no palco picadeiro circense. Tudo cabia. Então, assim, não dá para você estudar a história do circo dessa época, a história do circo de 1950, 60, 70, 2021, sem considerar a diversidade de produções. E quando eu coloco diversidade de produções, isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas eu preciso ter fonte para saber, nesse período, o que está acontecendo no Ceará, que não vai ser a mesma coisa. Né? Não vai ser a mesma coisa. Lá o palhaço brinca com coisas diferentes do que se brincava aqui. Né? E nós, hoje, temos problemas que os nordestinos e os nortistas riem de coisas que nós não gostamos. Eu posso não gostar, mas eu não acho que o riso é universal. Tem que ser universal. Né? Mas então, olha, quem sabe minimamente a história da música sabe quem era Emilinha Barbosa. Né? O pai da Emilinha era eu esqueci o nome dele, mas ele era trabalhava na rádio e era um programador, e Benjamin de Oliveira trabalhou muito com ele, e alguns circenses também. Carlos Galhardo, quer dizer, para você entender a história do circo, você tem que entender a história das produções artísticas. Então, se você não fizer isso, você comete equívocos de definir, taxar coisas que não é que... Você pode até querer fazer isso, mas elas não condizem com o que está acontecendo. E a gente nunca vai conseguir chegar perto do que estava acontecendo. Mas é possível dizer,
tem certas coisas que está sendo definido que não dá para ser chapado desse jeito. Este conceito não representa a diversidade, não representa os atravessamentos, as transversalidades, o modo rizomático dessas produções artísticas. A partir de 60, muitos circenses já tinham parado para nós, filhos circenses, estudarmos, principalmente São Paulo e Rio. Isso aconteceu, não é um privilégio do Brasil, né? E muitos desses circenses que pararam começaram também a ter não vou entrar no mérito de algumas coisas, mas eles também começaram a participar politicamente de algumas coisas. Eles começaram a participar em São Paulo das comissões de cultura, comissão de circo, né? Que o Miroel, né, Mário? E o Julinho Amaral, o Miroel e o Julinho Amaral de Oliveira eram lutadores em relação a isso, tal. Então, se começa a ter uma movimentação, e nesse período de 60, 70, se levanta a coisa mais para o final de 70, né? Mas a década de 70 quase toda, de fazer a questão das escolas, de montar uma escola de circo. Em São Paulo é a Academia Piolim das Artes Circenses, e no Rio é a Escola Nacional de Circo. Eles não pensam em fazer essas escolas para gente mortais que nem vocês. Eram imortais que nem eu. Era só filho de gente de circo. Eles programaram uma escola para filhos de gente de circo, que nunca aconteceu. Né? Se você contar, não enche duas mãos, se somar a Academia Piolim e a Escola Nacional, filho de gente de circo que foi estudar lá. Mas a escola de circo, ela é um rastro de pólvora, assim, de chamar a atenção de vários setores da classe média, jovens, artistas, atores, músicos, alguém que quer só tirar a barriga, de várias formas. A partir da escola de circos, dando saltos históricos, hein, gente? Depois a gente pode conversar. A partir das escolas de circo, você vai ter aí uma enorme diversidade de processos formativos, de formas de produção, de formações de grupos, de formações a volta, não que tivesse muita, mas a presença artística circense nas ruas. Né? Eu lembro da Verônica dizendo, a primeira coisa que nós fizemos lá na Vila Madalena foi percorrer a Feira da Vila Madalena e andando de monociclo, fazendo acontecer. No Rio de Janeiro, quando é lançado o Circo Voador, ali no Arpoador, você tem movimento, alunos da Academia Piolim das Artes Circenses, naquela passeata do lançamento do Circo Voador ali, inclusive o Breno e a Malu Morená, né, estavam presentes, entre outros, e aí é interessante pensar que a Malu Morená vai anuncia num pedacinho assim de notícia de jornal, que ela estava oferecendo uma oficina de palhaço. E a Verônica diz da dificuldade que ainda esses circenses, egressos do circo itinerante, que também tiveram que se reinventar na cidade, tiveram que se reinventar para pensar uma escola de circo fora da lona, eram tidos como traidores. Não se ensina circo fora do circo, não se ensina palhaço, palhaço não se ensina. Né? Então, a dificuldade, apesar de terem um monte de reinvenções, eles não ensinavam as meninas a fazer palhaço. Né?
eles ensinavam, tanto que saiu os Palapatões, saíram alguns grupos masculinos, mas as meninas fizeram tem uma garra aí que eu acho que elas são as pioneiras, né? E depois da Escola Nacional de Circo, né? Mas é interessante essa notícia da Malu Morená dando um curso de palhaço no Rio de Janeiro, no lugar que foi ainda no arpoador do Circo Voador. A partir daí, a diversidade é muito grande. Hoje você não consegue ver um canto do Brasil que não tenha alguém falando de circo. É muito difícil. Você não tem um canto. Então, assim, a diversidade é tão grande que não dá para dizer numa palavra, tentar juntar numa palavra o que é hoje essa produção. Porque, assim, esses circenses até a geração do meu pai eram da multiplicidade, eram da diversidade, mas que nem hoje isso tem um peso diferente historicamente, né? Os movimentos políticos, éticos que surgiram também a partir dessa diversidade, de tudo isso que se produz, a diversidade de projetos formativos, a diversidade de formação. E hoje, por exemplo, nós estamos falando de o debate de escurecer o diálogo do circo, que é a necessidade dos corpos negros, das negros e negras, dos corpos trans, dos corpos dissonantes, que estão fazendo parte hoje dessa produção. E se você vê, por exemplo, um YouTube que nós fizemos com a Ariadne, né? Que é uma palhaça, e eu vou falar porque isso é a forma como ela se descreve. Nós fizemos um ao vivo, eu não gosto de falar live, porque eu tenho a palavra em português, ao vivo, né? Um ao vivo com Ariadne, que é PC, o Noam, que é trans, e o Fábio, que é um professor, narrador, contador de história e palhaço surdo, que ensina. Então, a gente está entrando num mundo. Você tem circo fazendo circo floresta, eco-circo. A gente não tem noção da diversidade. E quem sou eu para dizer que o meu modo de fazer circo é o correto? Ainda tem gente que acha que é isso, né? Essa Academia Piolim das Artes e Ciências, Escola Nacional, e é isso, gente. O que eu queria dizer é: a gente tem que trabalhar, prestar atenção quando a gente vai falar dos processos históricos, da produção da palhaçada, dos palhaços, da comicidade circense, e falar assim, mas de quem você está falando? De onde você está falando? Como que é isso que você está falando? Como isso acontece? Com quem está fazendo? Está dialogando com quem? Né? Antes de definir o critério assim, é isso. Tá tão dicotômico como... que nem o Mário falou, que não dá para falar esse conceito branco e Augusto dicotômico, né? Mas eu acho que, Mário, hoje a gente tem uma ampliação tanto de coisas dicotômicas, né? Os artistas têm que definir que corpos eles têm. Então, outro dia, uma menina, a Grada, quilomba, tem problemas nisso, que onde ela fala assim, eles me perguntam se eu sou filósofa ou artista. Aí ela responde, eu não posso ser as duas. Né? Mas tem essa questão de querer escolher, né? Que corpos são esses. A gente está vivendo uma das piores histórias da nossa vida. Estou falando da história do Brasil. E olha que eu ainda acho que o pior foi a escravidão, né? Mas
é que esse que está aí é um escravocrata, né? Ele é um genocida, né? Então, nós estamos vivendo porque está aliado a uma pandemia. Mas eu acho que hoje nós temos a oportunidade de ver que a gente pode vivenciar, e nós nunca vamos conseguir pegar a totalidade, 1000 formas de se ser artistas, 1000 produções de ser artistas, né? O palhaço ou a palhaça de Capuí, onde mora minha irmã, no Ceará, o palhaço ou a palhaça que nem uma menina que se tornou palhaço numa companhia do interior de Belém, no interior do Pará, perto de Belém, que o palhaço teve problema e puseram ela já vinha caminhando para isso, mas ela não conseguiu se vestir de mulher, ela teve que assumir porque a questão do preconceito era grande, mas você tem esses exemplos se você arranhar um pouco, você tem modos, experiências, vivências, né? E viver esses corpos multidões da gente é um privilégio. Não ter que ser ou uma coisa ou outra. Deixa isso para edital. Edital exclui. Edital exige que você tenha um corpo assim ou assado. Né? Os editais cumpriram esse... então, se alguém me pergunta assim, o que você deseja que aconteça com o circo depois da pandemia, no futuro, depois da pandemia? Eu quero construir esse circo hoje. Né? Eu quero construir um circo... eu não quero mais academia como era antes, porque não quero que volte nada ao normal do que era antes, porque o normal era horrível. Então, eu acho que o que eu quero da pandemia do futuro é os circenses assumindo a sua multidão. É isso, gente. Nós trabalhamos a história do circo e vimos como, apesar de rapidamente, pôde-se perceber como ele teve diversos momentos de produções, de afunilamentos aqui, de preferências ali, que o circo, em realidade, ele bebe de todas as fontes e ele está intimamente antenado com o seu aqui e agora. O palhaço, idem. Ele está antenadíssimo com o que está acontecendo agora. Claro, a gente não está vendo circo, nem eles estão fazendo espetáculos, estou falando de circo itinerantes de lona, mas eu não sei como é que eles estão absorvendo isso, como é que vão absorver isso no repertório deles. Nós, certamente, abordaremos esse tema. Nós certamente trataremos desses problemas, todos aliados a um carrilhão de problemas que se somam de ordem ética, moral, racial, de gênero, etc. Né? Mas acho que dá para desconfiar que parte desta ebulição vai reverberar no trabalho deles. Porque, se olhar para outros momentos, reverberou. Então, da minha parte, para finalizar, quero agradecer a oportunidade. Foram 3 momentos bastante instigantes, né? Poucos é sério para se tratar desse tema tão vasto, tão abrangente, com 1000 atalhos, que é o circo, os palhaços e suas diversas histórias. É um prazer estar aqui nesse módulo ao lado da Hermínia e com vocês, e espero vê-los ao vivo, em cena, o mais rápido possível. Grande beijo. É isso aí, Mário.
eu vou finalizar também, assim, nada é simples assim, né? Tudo é sempre tem que ser visto de formas complexas, né? Dar aula de história de circo é você, por mais tempo que você fique para dar aula, a gente nunca vai conseguir abranger um arranhão de algumas coisas, né? Por isso que eu sempre provoco alguns produtores, provoquei a Andréia, do Ceará, de Fortaleza, provoquei algumas outras pessoas, da gente, vamos fazer uns pilotos de pesquisas das produções atuais circenses nos lugares. E eu não estou falando só Fortaleza, na capital, né? Porque nós vamos... a produção circense, a produção dos palhaços e das palhaças e dos palhaços sempre nos surpreende. Quando você olha e vê o que está sendo produzido nesses cantos de Brasil, você sempre se surpreende. É uma coisa que está aí. Eu acho que nunca vamos conseguir fazer, mesmo que você passe um ano dando curso de história, isso não vai ser possível, mas é entender que, ao pensar os processos históricos, artísticos, circenses e palhaços, e palhaças e palhaças, são processos históricos complexos, de atravessamentos, de transversalidades, são rizomáticos, mudam a cada encontro, ou não, provocam experiências que podem mudar ou não, né? E, bom, se eu conseguir deixar pelo menos essas sementinhas, que já foi possível.